É, Raluca, tu conseguiu fazer justamente o que ninguém se arrisca a conseguir aqui. Na época que eu te conheci, tu era alvo de polêmica através do hate que você recebia pela sua sexualidade e a forma que você se vestia no TikTok. E nessa época eu realmente sentia pena de você e o que as pessoas falavam pra você era errado, todo aquele ódio jogado em cima de você era sem sentido, porém as coisas mudaram um pouco. Depois do caso que você teve com o Joel, tu se mostrou uma pessoa insensível, falsa, mentirosa, manipuladora e de certo modo vigarista pra caralho. O que acontece é que depois do que houve com o caso do Jean, vários outros vazamentos aconteceram, chamadas onde você falava nome de pessoas com relevância aqui no YouTube, fazendo a caveira de vários que tinham contato com você, para que isso fizesse com que a pessoa que você estivesse conversando ficasse do seu lado e te desse razão numa situação onde você estava totalmente errado. Tu achou que isso não ia dar em nada? Foi insensível com o pai do Jean em conversa privada, onde antes disso você mesmo estava falando da sua mãe que ia fazer cirurgia no coração, e enquanto ninguém olhava, você meteu essa. Ai, honestamente, pau no cu do pai do Gema, né? Desde lá você vinha mentindo, dizendo ser desrespeito de te tratar como mulher, sendo que você já tinha dito que era biologicamente mulher pra ele, falando que ele não se sentia atraído por você por ele ser bissexual e que ele só tava querendo usar a cartada LGBT pra cima da situação. Só que se desde o começo você tivesse deixado isso tudo bem explicado, essa situação não aconteceria. Eu não vou ficar falando coisa que todo mundo já sabe, até porque isso já tem basicamente um mês, mas eu achei que seria interessante mencionar isso pra mostrar que desde o começo o Raluca já mostrava a sua real intenção, a manipulação de conversa e distorção de palavras. Ultimamente eu tô passando por alguns problemas aqui no canal devido àqueles shorts onde eu mencionei antigamente nesse vídeo. Mais de 50% dos meus inscritos não assistem meus vídeos e isso foi devido à divisão de público pelo conteúdo do próprio short. Se você tá vendo esse vídeo e quiser me ajudar, a sua inscrição já me basta. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Mas por que eu voltei a mencionar novamente sobre a treta do Jean L com o Raluca? Porque naquela época, uma das primeiras coisas ao qual o Raluca reclamou no seu vídeo resposta é que o Jean L estava tratando ele no pronome feminino. Só que agora, com todos esses vazamentos e processos em cima do Raluca, na verdade a gente sabe que o nome dele é Júlia e que ele biologicamente é mulher sim. Eu só tô ressaltando isso novamente porque na época que o Raluca respondeu o Jean L, ele tava todo mordidinho no vídeo, batendo na mesa, xingando o cara pra caramba, sendo que na verdade ele era mulher todo o tempo. Tudo bem ele querer ser chamado de Raluca, usar o pronome ele dele, só que o fato é que ele chegou falando que era biologicamente mulher pro Jean L e depois ficou reclamando pelo cara usar pronomes femininos com ele. Depois de toda essa confusão com o Jean, todo mundo começou a procurar mais coisas sobre o Raluca e adivinha? Eles acharam, mas tipo, tu não tem noção de quanta coisa acharam. Mais de uma call onde você participa falando e expondo conversas que você teve com outra galera, distorcendo sempre o que eles falavam para que nessa situação aquilo te favorecesse sempre. Só que depois de todo esse rolo, geral viu o que você tava fazendo e agora você tá sofrendo as consequências, com mais de 3 processos pelo que eu sei. Porém, eu ainda não entendi uma coisa. Qual foi a necessidade de você fazer tudo isso? Fama e dinheiro? Não, isso aí eu tenho certeza que você já tinha. A verdade é que cada novo problema seu que aparece me soa como se fosse um pouco proposital da sua parte, como se você já tivesse pensado em fazer aquilo antes mesmo de acontecer, para que lá na frente você tenha alguma coisa que te favoreça. O que eu quero mostrar aqui no meu ponto de vista é que todo esse rolo que tá acontecendo em torno do nome do Raluca tá muito estranho. Pensa comigo, depois de todo o acontecimento que teve com o Jean, todo mundo achou que teria acabado por ali, que ele ia se pronunciar mais uma vez e não ia falar mais nada sobre isso. Só que nesse meio tempo apareceram mais conversas onde ele mencionava o nome do Tio Gin e do Ramsés. Só que não foi como se aquilo tivesse acontecido há tempos atrás e só tivesse vindo à tona agora. Tanto que em uma das conversas você menciona o vídeo do Digo, coisa que aconteceu bem depois da treta do Jean L. O vídeo do Digo foi postado depois que toda a call no Discord foi postada aqui no YouTube. Então justamente a menção que você fez ao vídeo do Digo mostra que exatamente essa conversa vazada foi depois da treta do Jean e não antes. Então com essa nova conversa vazada, ele envolveu mais duas pessoas de relevância na comunidade, onde depois disso o próprio Ramsés e o Gin fizeram um vídeo sobre o todo ocorrido, mostrando as conversas reais que eles tiveram e tudo o que realmente tinha sido dito. O Raluca também mencionou Utopia em uma dessas conversas, onde o mesmo também veio a fazer um vídeo sobre o assunto e adivinha, mostrando também mais conversas onde o Raluca dizia uma coisa e na verdade era outra. Você consegue perceber um padrão nisso tudo? Primeiro ele mencionou o Ramsés e o Gin e o Ramsés pegaram e fizeram um vídeo. Depois disso ele mencionou o Utopia e o Utopia também fez um vídeo. Até aí tudo bem, eles estão mostrando a realidade do assunto e o que eles realmente falaram. O Ramsés provou que não sabia sobre o acontecido do Jean. O Gin também veio a fazer o mesmo, mostrou que na verdade o Raluca e ele teve sim um relacionamento virtual. E o Toshi também fez o mesmo, mostrando que na verdade não tinha exposto
exposto ele em vídeo nenhum. Exposto em questão de falar sobre o nome, endereço, esse tipo de coisa, tá ligado? Só que pra mim, uma coisa ainda não bate. É como se toda essa exposição contínua fosse um padrão. Primeiro o Jean, depois o Ramsés, o Tio Gin e o Toshi. Como se cada um que foi mencionado fizesse justamente o que o Haluka queria, dando toda a atenção pro nome dele direcionada 100% nesse momento. E o que mais me fez acreditar nessa ideia é que o Haluka tirou todo o conteúdo do seu Insta de YouTube, fazendo com que aquele suspense ficasse maior, fazendo com que todo mundo fosse buscar mais o nome dele, perguntar o porquê dele ter tirado tudo, e simplesmente ele deixou uma data pro dia 5/5 de 2023, como se ele já tivesse pensado nessa data, esquematizado tudo e deixado cada um fazer o seu papel. O próprio Core disse para que quem tivesse se envolvendo na situação, procurando mais detalhes sobre o ocorrido, entrando mais a fundo nesse assunto, que sai de tudo isso. E, tipo, não é sair só simplesmente, vou parar de acompanhar, é literalmente sair, tirar o seu da reta, tá ligado? Até porque nesse exato momento a Ju Scramotin e o Gabi estão passando por um processo onde eles foram manipulados pelo Haluka e geral tá caindo em cima. Sobre a Ju Scramotin e o Gabs eu não vou falar nada, até porque sim, eles foram realmente manipulados pelo Haluka, porém o jeito de agir deles ainda não muda, parece que eles ainda defendem o Haluka apesar de tudo. Até porque o próprio Core deixou bem claro que isso deixou de ser um cancelamento simples de internet há muito tempo atrás. No vídeo também que ele fez comentando sobre toda a situação, ele diz sobre a exposição de conversa ser proibida aqui no Brasil, coisa que aconteceu em basicamente 100% dos vídeos de exposed do Haluka, e sinceramente, do jeito que ele é, eu não duvido que ele use isso contra quem usou das conversas para se defender. Agora imagina, se todo mundo que usou os prints, os áudios, as calls que ele participava e usasse isso para favorecer ele com um novo processo, todo o esforço de quem sofreu na mão dele ia ser em vão? Mesmo estando certos, conseguindo mostrar o seu ponto de razão, provando que não tinha falado o que o Haluka tirava de contexto e no final de tudo ainda saírem prejudicados? Bom, eu espero que isso não aconteça. Tudo que já tinha que ser dito sobre o assunto já foi feito com os vídeos mencionados aqui, ressaltando que eu de nenhum jeito tô querendo desmerecer os vídeos ou dizer que eles erraram em fazer, mas pelo contrário, cada vídeo e edição foram bem feitos e baseados na verdade. Bom, o que você acha sobre essa situação? Sinceramente, eu vou pegar a dica do Core e vou ficar olhando bem de longe pra essa bomba não estourar quando eu estiver perto, até porque eu vi muita gente comentando sobre esse assunto e falando coisas que sinceramente não era nem da ossada deles, e por erros simples eles podem acabar perdendo o canal. A única coisa que eu tenho que fazer agora é esperar aqui na minha casa bebendo vinho e comendo chocolate até o dia 5/5 de 2023 e ver se toda essa historinha de gibi vai ter um fim ou se ela vai ter continuação com coisas que a gente ainda não sabe. Sinceramente, eu espero que todos aqueles que sofreram com exposições de conversas e manipulação da parte do Haluka fiquem bem e que ele arque com as consequências do processo. Bom, é isso. Muito obrigado por tu ter me assistido até aqui.